Estou de volta para a nossa aula 7 e este é o vídeo 4. Sobre o purgatório, uma grande personalidade da Igreja Católica Romana, um Papa, no dia 13 de janeiro de 2011, às 0h55, o Papa Bento XVI, ou Cardeal Josef Ratzinger, mais Papa Bento XVI, afirmou no Vaticano que o purgatório, abre aspas, não é um lugar do espaço, do universo, mas sim um fogo interior que purifica a alma do pecado. Então, no dia 13 de janeiro de 2011, às 0h55, o Papa Bento XVI, o ex-prefeito da congregação, Cardeal Josef Ratzinger, ele proferiu estas palavras, que o purgatório não é um lugar do espaço, do universo, mas sim um fogo interior que purifica a alma do pecado. Bem, isso aí muda muita coisa com relação à doutrina do purgatório. É uma antecipação já na vida de uma purificação que já se inicia nessa vida. Então seria bom caso alguém pudesse ampliar essa temática aí, interessante, se valer a pena. Muito bem, saindo da temática do purgatório, que faz parte da escatologia futura, do lugar intermediário, vamos aqui para a doutrina do adormecimento da alma. Vocês podem ver que em todas essas doutrinas, sempre a alma, ela é a estrela, enquanto o corpo, ele não é muito bom. Aliás, não é bom. Então, a doutrina do adormecimento da alma. Lutero imaginou a condição dos mortos como um sono profundo, sem sonhos, fora do espaço e do tempo, sem consciência. Os mortos, quando forem despertados por Cristo no último dia, não saberão onde estiveram, nem quanto tempo permaneceram mortos. Deus ressuscitará o ser humano todo, e não só o corpo desprovido da alma. Assim sendo, a morte para Lutero é um sono. Ela perdeu o seu poder sobre o ser humano. E não é mais a última coisa. A morte não é mais poderosa para o crente, mas o portal para a ressurreição. Os mortos estão na presença de Deus, no tempo de Deus, e ressuscitarão no instante determinado pelo próprio Deus. O Senhor Jesus disse ao que estava na cruz, o ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Esse é o eterno hoje de Deus. Uma doutrina também que é muito estudada é a doutrina da reencarnação. É um outro meio, é uma outra via para se saber onde estão os mortos. A reencarnação é o processo pelo qual o espírito, estruturando um corpo físico, retoma periodicamente ao polissistema material. Esse processo tem como objetivo ao propiciar a vivência de conhecimentos, auxiliar o espírito reencarnante a evoluir.
O reencarne obedece a um princípio de identidade de frequências, ou seja, o espírito ele reencarna em um determinado continente, em um determinado país, em uma determinada região desse país, em uma determinada localidade dessa região, com determinadas características culturais, idiomas, usos, costumes, valores, tradições, história, etc. Bem como em uma determinada família, de acordo com a história que a frequência do seu pensamento consiga estabelecer em relação a cada um desses elementos. O espírito, ele realiza a reencarnação conscientemente, inclusive traçando o seu próprio plano geral para a existência material que está se iniciando. O espírito reencarnante, de acordo com as suas limitações, será mais ou menos auxiliado por espíritos com mais conhecimento e com os quais tenha afinidade. No entanto, se não estiver suficientemente equilibrado ou consciente, será orientado no planejamento de sua passagem pelo polissistema material. Se não estiver suficientemente equilibrado, vai perdendo assim a espiritualidade. Todavia, reencarnando o espírito, inicia-se o processo de existência corporal no polissistema material. É um processo aberto, pois a trajetória pessoal do encarnado segue o exercício do seu livre-arbítrio. Portanto, não há que se falar em destino, em caminhos previamente traçados, de forma nenhuma. O espírito encarnado, fundamentando-se em seu existente, a bagagem de conhecimentos e experiências adquiridos ao longo de toda a sua história, seja encarnado, seja desencarnado, passa a exercitar sua capacidade a constatar e desenvolver presente o seu momento futuro. Vai enfrentando contradições, dificuldades, obstáculos, facilidades, administrando encontros e desencontros, permanecendo no seu plano geral ou se desviando em função de algumas variáveis do processo, mas sempre de acordo com a sua vontade. É uma engrenagem bem trabalhada dentro da lógica espírita, kardecista. No exercício do livre-arbítrio, o espírito encarnado vai construindo seu equilíbrio ou seu desequilíbrio, de acordo com a maneira pela qual enfrenta as situações da vida. Vai, por assim dizer, determinando-se segundo a natureza de seus pensamentos e atos. Por menos que faça, por mais que se desequilibre, o espírito sempre alcança progressos em um ou outro aspecto do seu ser. Então, o espírito é tremendo, porque mesmo que haja algum desequilíbrio, ele vai sempre notando se há algum aspecto do ser do encarnado, né, do encarnante, para dar prosseguimento ao processo de, diria, desenvolvimento. A evolução não está necessariamente vinculada ao tempo de vida material, mas à intensidade com que é vivida, com que ela é vivida. A quantidade de experiências e o aproveitamento que é feito delas é fundamental para o crescimento do espírito, não importando se as experiências estão sendo vivenciadas no polissistema material ou espiritual. É de se ressaltar que entre uma encarnação e outra, o espírito continua trabalhando, continua aprendendo, continua evoluindo, de modo que ele não se reencarna no mesmo estágio em que desencarnou. E é um longo processo, são várias reencarnações até chegar à evolução. É um trabalho muito grande que o espírito tem que fazer.
A doutrina espírita trabalha atualmente com a hipótese de que o processo reencarnatório envolve os conceitos de missão, provação, expiação e karma. Tudo isso é importante dentro do esquema. Vale ressaltar que no entendimento atual da doutrina, os processos reencarnatórios apresentam facetas desses 4 conceitos, mas que algumas reencarnações podem apresentar o predomínio de algumas dessas características. Eles não são consequência de uma interferência ou controle externo do espírito reencarnante, descartando-se, portanto, qualquer ideia de castigo, punição ou recompensa. Eles são decorrentes da lei de causa e efeito e das condições de equilíbrio e harmonia do espírito. A missão é a situação na qual o espírito reencarnante aplica conhecimentos internalizados a favor de uma pessoa ou do grupo de sua convivência. Provação é a situação na qual o conhecimento em processo de acomodação e internalização deve ser vivenciado, é a situação no qual o espírito é desafiado ao limite de seu conhecimento. Expiação não se refere à aplicação do conhecimento, mas sim a uma consequência de um conhecimento aplicado que provocou consequências difíceis, desagradáveis, muitas vezes dolorosas, que o seu responsável deverá enfrentar. Aqui tem um aspecto um detalhe, que é o karma. O karma ainda é um conceito útil dentro da concepção da doutrina espírita, desde que se esteja atento para o seu significado, diverso dos de outras doutrinas. Para o espiritismo, karma caracteriza a situação na qual o espírito está enfrentando as consequências de atos seus que lhe provocaram um desequilíbrio muito intenso, tanto em qualidade como em quantidade, e que pela sua intensidade o espírito poderá levar toda uma reencarnação, ou mais de uma, para recuperar seu equilíbrio. Portanto, o karma é algo que dificilmente um espírita ele consegue se desvencilhar. São poucos os que, dentro deste ensino, conseguem sobressair. A pessoa em desequilíbrio estará sempre em recuperação, tanto pela sua reação própria, como pela ajuda de outras pessoas, curar, aliviar, consolar, conhecimento técnico, moral e afetivo. O que varia é apenas o tempo necessário para que o equilíbrio seja novamente retomado. É importante frisar que as dificuldades que o espírito encarnado encontra em seu cotidiano, muitas vezes, não são explicadas pela reencarnação. Reencarnação não explica tudo. Há muitas situações de desequilíbrio causadas em sua encarnação atual, e eles mesmos sabem disso. Em resumo, reencarnação não serve para explicar tragédias e desgraças, não serve para esconder a ignorância, não serve como desculpa ao imobilismo, não serve como consolo para aquelas situações que deveriam ser modificadas e não são, não serve para descartar o passado e paralisar o presente. Reencarnação é oportunidade de aprendizado, é oportunidade de se aplicar o que se sabe e superar as limitações através de vivências sucessivas na polissemia material ou no polissistema material. Portanto, para os espíritas, a reencarnação é a afirmação da unidade e da continuidade da vida. Por isso, esse processo reencarnatório ser constante.
Por último, aqui, existe um lugar intermediário criado durante o período do Segundo Templo, que é o conceito de seio de Abraão. Isso vai ser encontrado em papiros judaicos que se referem ao seio de Abraão, Isaac e Jacó, 4 Macabeus 13:17, que é um livro deuterocanônico. Isto reflete a crença de mártires judeus que morreram à espera de que depois de nossa morte, Abraão, Isaac e Jacó vai receber-nos e todos os nossos antepassados, né, os louvarão. Chamado seio de Abraão, que tem aí em até algumas práticas doutrinárias em algumas igrejas. Outras obras judaicas adaptaram a imagem mitológica de Hades, o mundo dos mortos, para identificar uma área onde os justos mortos são separados por um rio ou abismo do fogo, onde sofrem os ímpios mortos. No Apocalipse de Sofonias, o rio tem um barqueiro equivalente a Caronte, no mito grego, mas passa por um anjo. Do outro lado, no seio de Abraão, são os patriarcas de Israel. Você escapou do abismo e Hades, agora você vai cruzar o lugar de passagem a todos os justos, ou seja, Abraão, Isaac, Jacó, Enoque, Elias, Davi. Neste mito, Abraão não estava ocioso no mundo inferior, atuou como intercessor para aqueles na parte ardente do Hades. Mais tarde, fontes rabínicas preservaram vários vestígios da doutrina do seio de Abraão. O rabino Abraham Geiger sugeriu que a parábola do rico e do Lázaro, Lucas 16, 19 a 31, preserva uma lenda judaica e que Lázaro representou um servo de Abraão. Jesus falou de um mendigo chamado Lázaro, o qual, ao morrer, foi levado para a posição junto ao seio de Abraão. E João menciona Jesus estando na posição junto ao seio do Pai. Lucas 16, 22, 23, João 1, 18. A expressão posição junto ao seio alude a alguém se recostar no peito de outro no mesmo leito, numa refeição. Os convidados recostavam-se sobre o lado esquerdo com um travesseiro para apoiar o cotovelo esquerdo, ficando a mão direita livre. Usualmente, 3 pessoas ocupavam o mesmo leito, mas podia haver até 5 pessoas. A cabeça de cada uma ficava perto ou encostada como que no peito, ou seio da pessoa atrás dela. Quem não tinha ninguém para trás de si, que era considerado como ocupando a posição mais elevada, e quem estava na frente dele, a segunda posição de honra, visto que os convidados estavam assim, perto uns dos outros, visto que os convidados estavam assim, e era costume que amigo fosse colocado junto de amigo, o que tornava bastante fácil manter uma conversa confidencial quando desejado. Ocupar tal posição junto ao seio de outro, num banquete, significava deveras ocupar um lugar de favor especial perto dele. Assim, o apóstolo João, que Jesus amava muito, recostava-se na frente do seio de Jesus. E nesta posição encostou-se no peito de Jesus e fez-lhe em particular uma pergunta na celebração da última Páscoa. João 13, 23, 25, 21, 20. Por estes motivos,
João, ao descrever a posição bem especial de favor usufruída por Jesus, disse que este estava na posição junto ao seio do Pai Jeová. Do mesmo modo, na ilustração de Jesus, Lázaro foi levado para a posição junto ao seio de Abraão, indicando que este mendigo, por fim, passou a ocupar uma posição de favor especial junto a alguém que lhe era superior. Chegando ao final desta aula sobre o estado intermediário, aqui foram citados alguns lugares, algumas posturas teológicas, escatológicas. Foi, acima de tudo, logo no princípio, visto o terreno bíblico e o texto bíblico de grande impacto para fechar esta aula é Hebreus 9, 27 a 28, que é o que nós cremos. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitas pessoas, e aparecerá segunda vez, não mais para eximir o pecado, mas para brindar salvação a todos que o aguardam. Hebreus 9, 27 e 28. Então, aqui em Hebreus, na palavra divina, está ordenado que o homem vai morrer uma só vez. Não tem nada de reencarnação. E vai vir depois disto o juízo. Como também aqui sobre Cristo. Ele fez o sacrifício dele uma vez só e para sempre. E para sempre. E vai aparecer segunda vez, não mais para eximir o pecado, mas para brindar a salvação a todos que o aguardam. Portanto, fiquemos com a palavra, fiquemos com as reflexões apenas para conhecimento, mas o mais importante é que quando o crente morre, ele vai direto ao encontro de Deus, é o que a Bíblia diz. Que Deus assim abençoe a todos vocês, alunos e alunas deste curso, desta faculdade FAECAD. E até a próxima aula. Até a próxima aula 8. Um grande abraço a todos.